Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando para ver o corte. Deixa o like aí, pelo amor de Deus, aqui, a galera do chat. Não sei se cumpriu a meta de like de hoje, a meta era 800 likes, tô brincando. Mas a gente está bem hoje na live, uma audiência recorde, meus amigos aqui são canhão de audiência, e a gente está avançando aqui. E eu tenho uma observação bacana aqui para falar sobre como o Léo Pereira, como o Flamengo se comporta diferente quando ele não tem o Filipe Luís, né? Primeiro eu quero falar um pouco sobre esse jogador. O Filipe Luís ele é um cara único de característica no Flamengo e é um cara raro até no futebol mundial. Por quê? Ele é uma coisa que o Bernardo Ramos, por exemplo, odeia, um termo, né? Ele é um lateral construtor, né? Então ele é lateral capaz de construir por dentro como um meia e de fazer o passe de ruptura. Então ele avança, ele sabe ler muito bem o espaço, ele sabe atacar como um meia, mas ele é um lateral, né? Só que com a idade avançada que ele tem, ele não é um cara mais que pode ir até a linha de fundo. Nesse esquema do Paulo Souza, com aspas, 3 zagueiros, né, quando ele está jogando, ele atua ali pela zona esquerda da defesa e o Flamengo se defende numa linha de 4, como eu já expliquei amplamente aqui no canal. Se você já assiste o canal há muito tempo, você já sabe a minha posição sobre o caso. Se você quer saber sobre isso, você puxa um link que eu vou botar num banner aqui em cima, tá? E aí, o que acontece? O Filipe Luís, por ser esse cara único, um dos poucos até no futebol mundial com essa característica, ele não tem substituto no elenco do Flamengo. Isso é um erro de formação de elenco? Cara, discordo. Como é que tu vai ter reserva pro Filipe Luís? Ter reserva pro Arrascaeta? Então não existe. E aí, o Paulo Souza, como o Filipe Luís não pode jogar todas, ele coloca o Léo Pereira, que é um zagueiro canhoto, que ele dá também algum passe de ruptura, só que o time muda quando ele está em campo. E aí, qual que é a mudança? Vocês podem reparar que quando o Léo Pereira joga, ele vem com um combo envolvido, né? É muito raro, pelo menos nas últimas partidas, não aconteceu o Léo Pereira atuar junto com o Vitinho, ou o Léo Pereira atuar junto, não pela esquerda, né? Ou o Léo Pereira atuar junto com o Everton Ribeiro aberto pela esquerda. Por quê? Porque o Lázaro faz um papel de encaixe individual no ponta, que dá amplitude no adversário. E para que esse encaixe acontece? Ele acontece para evitar que o Léo Pereira, como ele não tem essa característica de ser lateral e se deslocar para a lateral do campo para marcar, lembrando que o contexto de marcação de um zagueiro, ele é uma marcação central, mais central de área, ou então combatendo uma zona mais final do campo, né? Então ele vai dar um apoio aqui ao lateral, na linha de fundo, mas ele sair da área para combater aqui, ali, até fora da imagem, é muito raro, porque o zagueiro ele não faz isso lateralmente, ele sai em perseguição aqui na frente da área, ele sai em perseguições curtas ou longas ao seu marcador frontalmente, porque o zagueiro ele tem essa característica, ele tem isso por característica, por aptidão. Então, como ele quer esse passe canhoto qualificado, e ele tem o Lázaro, que é um jovem que já se mostrou um cara que entrega a função com intensidade e com combatividade e ofensividade com profundidade pela esquerda, ele coloca o Lázaro em um encaixe individual no ponto adversário. E olha que loucura. Por conta disso, a gente sempre ouviu falar no futebol que o jogador da sobra é o zagueiro central, né? O jogador da sobra. Então o zagueiro pela esquerda é o Léo Pereira, o zagueiro pela direita é o Fabrício Bruno e o homem da sobra é o Davi Luiz. Errado. No Flamengo, o homem da sobra é o cara que joga pela esquerda. Tá errado isso? Não. É simplesmente a dinâmica do time. Então, o Davi Luiz ele sempre faz o encaixe individual no centroavante do time adversário. O Filipe Luís ele estaria mais para a lateral da área, ele faria o encaixe nesse ponta, né? E os volantes dariam esse apoio. Como o Filipe Luís não está em campo e o Léo Pereira teria que fazer esse deslocamento e não é a aptidão dele, joga o Lázaro e forma-se essa linha de 5. O Flamengo joga com uma linha de 5? Não é bem assim. Ele joga com uma linha de 4 e acontece esse encaixe individual que gera em alguns momentos a sensação dessa linha de 5 e a execução dessa linha de 5. Estás olhando para a imagem, estás vendo a linha de 5, quem sou eu para te dizer que não há linha de 5? Há uma linha de 5, você está vendo. Essa é uma linha de 5 formada por encaixes. Várias vezes no jogo você olhou para a TV e não viu. Até porque
devido a essa possibilidade, é possível mais liberdade para o Mateuzinho, que no início do jogo a gente viu lá dentro da área, no início do vídeo, do início da live, né, que você pode voltar clicando aqui no banner, a gente viu lá no meio da área. E aí acontece muito esse balanço defensivo também. O Mateuzinho sai e o Lázaro entra, assim como acontece a linha de 5, ou o contrário. Então, é interessante como o Paulo Souza ele consegue. Eu já fiz um vídeo também anterior mostrando como o contexto de Rodinei é diferente do contexto de Mateuzinho quando joga. O Rodinei geralmente recebe a bola na frente e muda toda a forma do time jogar. Para o Rodinei entrar e estar mais confortável, ele também muda a forma do time jogar para o Léo Pereira entrar, estar mais confortável e conseguir fazer a grande partida que ele fez ontem. Então, é muito legal você ter um treinador que muda o time, porque ele não é um cara dogmático e ele consegue fazer os encaixes acontecerem de uma forma que ele potencializa o melhor de cada atleta e não obriga caras a jogar em condições adversas. Então, se ele fizesse o Léo Pereira sair muito, provavelmente o Léo Pereira ia cair de rendimento ou ia continuar com um rendimento muito abaixo. E agora, talvez ele possa recuperar até o próprio Léo Pereira pela forma como ele tem conseguido jogar protegido, né? Ele é o mais protegido dessa linha. Ele é o cara que está na sobra. Meio que dá para ele o que estava faltando, né? Que é a confiança. Seja ele dando, pode fazer porque eu estou te dando suporte com outro jogador e fica tranquilo, tu vais errar menos. Vai por mim, confia em mim, tu vai errar menos. Né? E olha como fica protegido. O Lázaro se distraiu, o Bangu tocou a bola para trás, né? E encaixou uma bola longa nas costas do Lázaro, que se distraiu e não estava marcando ninguém. Estava totalmente fora aqui de sintonia. O Léo Pereira já estava pronto, já a orientação corporal perfeita, já pronto para fazer a cobertura. Não foi necessário, porque o Lázaro fez o corte no fim desse lance, mas a cobertura estava acontecendo. Então, esse detalhe eu gostaria de destacar aí, queria ouvir os comentários de vocês. Posso fazer uma pergunta? Claro. Esse cara que está com a seta aí, tá, do Bangu, tá certa essa marcação aqui? Ok, te entendi tudo da ala esquerda, do posicionamento, funcionamento e do porquê da entrada do Lázaro com o Léo. Perfeito. A linha de 5 que eu sempre te li falando no Twitter tá aí, tipo, né, mamão com açúcar. Esse rapazinho aqui, de branco... Esse aqui, né? Não tá meio errado essa marcação, não? Não, porque foi um frame. Então, ele entrou em projeção. Ele estava nessa zona aqui, ele ataca o espaço, né, para tentar receber, só que a bola está coberta. Então, o time está totalmente orientado para frente e o Fabrício Bruno corre para frente. Tá indo. Tá, perfeito. Bola coberta, Fabrício avança. Davi avança. Lázaro avança. Esse espaço um pouco, ok, porque a possível passe está coberto. Perfeito. Exato. Se o Maia não tivesse aqui... O Mateuzinho recuaria, o Fabrício ficaria, o Davi recuaria, o time ia ter que deixar o campo pro Bangu. Tem que perguntar, papi. É isso aí, tá tu certo. Falou muito da questão tática aí, Vitor, muito bem, mas também tem a questão do jogo também, que é a questão mental, né? Então, tu sabe que tu tem ali uma cobertura, tu fica mais tranquilo até para ti a questão ofensiva, que uma das conexões que mais rolou nesse jogo também foi entre o Léo Pereira e o Lázaro, que ele foi... O Léo tocou 8 vezes pro Lázaro no jogo. Então, essa questão dessa conexão entre os dois também, né? Defensivamente e ofensivamente foi bem interessante pro Flamengo, né? Para ele também se sentir seguro e até arriscar mais, né? Porque tu sabe que no lançamento que tu pode dar ou no toque errado, a bola pode voltar e tu pode ficar sozinho. Então, acho que ele fica psicologicamente também, o que é muito importante no futebol, mais tranquilo.